Fala, meu amigo e minha amiga, aqui professor Vinícius Rodrigues, trocando uma ideia agora sobre um dos temas mais relevantes, dependentes do regime geral de previdência social. Primeiro ponto, primeiro assunto que a gente precisa discorrer. Teoricamente, quem recebe os benefícios são os segurados. E os dependentes, Vini? O que os dependentes vão usufruir do regime geral de previdência social? Opa! Pensou dependente? Existe dependente para que eles usufruam de dois benefícios somente, dois. Ou eles vão receber o auxílio reclusão, ou eles vão receber a pensão por morte. Então, se vier na tua prova, quais são os possíveis benefícios que o dependente do regime geral vai poder receber, Vinícius? Tu vai responder. Dependente de primeira, de segunda ou de terceira vai poder usufruir tão e somente ou de auxílio reclusão ou de pensão por morte. Guarda isso aí no teu coração. Por motivos lógicos e óbvios. Segurado está preso, segurado já era, morreu. Tranquilo? Então vamos lá, vamos lá. Ó, a gente tem os dependentes de primeira classe. Quem são os dependentes de primeira classe econômica, meu amigo Vinícius? Cônjuge, meu Deus do céu, cadê o acento? Companheiro, filho não emancipado até 21 anos e os equiparados. Equiparados a quem? Equiparados aos filhos. Pensa aqui comigo que quando a gente pensa na figura dos equiparados, quem é que a gente trata como se fosse filho? Opa! Enteado e o menor tutelado. Tranquilo? Tranquilex, segurex, fechadex. Então, visualiza aqui comigo. Eu quero trazer um exemplo assim clássico, meu exemplo clássico, para tu diferenciar o enteado, o menor tutelado do filho, para tu saber quem é quem. Então, visualiza aqui comigo para você guardar no coração. Ó, filho recebe pensão? Sim. Se ele não for emancipado, se ele não tiver casado, se ele não tiver um emprego público, um cargo público, se ele não tiver colado grau em instituição de nível superior. Bonitão, sabichão, se formou na faculdade, perdeu pensão, se emancipou. Beleza? Espera mais um pouquinho. Ou então se forma logo para tu ganhar um mundo aí. Perfeito? Agora, teu objetivo é ganhar pensão. Se você se emancipar, tu vai perder pensão, cabeção. Beleza? Então vamos lá. Primeira classe. Cônjuge, companheiro. Cônjuge, casei. Tá no papel, tá no cartório, tá na igreja, tá onde for. Companheiro, tem uma certidão de união estável. Vinícius, eu estou há 10 anos e não formalizei a minha união estável. Cara de pau. Não, eu tô brincando. Tô brincando? Tô não. Tô sim, tô não. Falei isso esses dias com uma aluna minha. Ele não quer fazer união estável, Vinícius. Ele não quer formalizar a união estável. Tem pai que é cego, tem pai que... Faça logo a união estável. Mas caso você não consiga fazer, caso ele não queira, caso ela não queira, sabe o que você faz? Bota a conta de telefone no nome de um e bota a conta de luz no nome do outro. Vai ter uma prova material de que vocês dois estão ali no mesmo lugar. Deu para fechar? Mas ele não quer, Vinícius. Pega um cartão lá no seu banco e dá um adicional para ele. Dá um cartão adicional para ela. Vai vir o cartão para ele, vai vir o cartão para ela. Ele vai ficar todo bobo, ela vai ficar toda boba. Dá um limite pequenininho, baixaria. Limite pequenininho. Tranquilo? Mas o endereço vem da sua casa. Vem o cartão no nome dele, no nome dela. O endereço vem da sua casa. Deixa eu dar mais um exemplozinho aqui. Olha só, conta pra ninguém não. Eu tenho fakes. Alguém tem fake por aí? Tem gente que tem fake por aí. Pra que você tem fake, meu amigo? Pra bisbilhotar a vida dos outros. Pra provar que os outros estão ou não estão em uma relação de quê? De união estável. Porque olha só, vamos parar e vamos analisar. Você tá no meio de uma união estável, mas ele ou ela não querem formalizar. Eles não estão querendo formalizar a união estável. Você
como boa amante, amante que eu digo assim, no bom sentido da palavra, estou falando da concubina não. Você como pessoa que ama aquele seu companheiro e que não quer contrariá-lo, e que não quer brigar, ou você companheiro que não quer contrariar a companheira, fala, amor, eu não quero fazer declaração de união estável também não, quero fazer também não, vamos fazer não, vamos não, deixa ele seguro, deixa ela segura dessa tua decisão, não faça. Não faça a declaração de união, não vou fazer, agora quem não quer sou eu. Mas, eventualmente, quando você sair, tira aquela foto, pá, eu e meu amor, presente de Deus, posta lá no Instagram, posta lá no Facebook, posta lá na sua rede social, posta uma numa semana, posta outra na outra semana, e vai sucessivamente postando aquelas fotos, e vai divulgando, vai trazendo um caráter público para aquela tua relação. E ainda que você não formalize a relação de união estável, daqui a um tempo tu pega lá o teu histórico, vai salvando, vai dando print, vai salvando, vai dando print, e tu vai apresentar para caracterizar que vocês detinham ali naquele momento, uma relação de união estável, só que ela não estava formalizada. E vocês tinham união estável de direito, só não haviam ali com ela formal, não havia a união estável formal, mas tu consegue provar e que tu consegue garantir a pensão. Uma alteração no ano, uma alteração um pouco recente, nem tão recente mais, 2019 já é passado, uma alteração do ano bem velho de 2019, instituiu o seguinte, lá na legislação previdenciária, ela falou o seguinte, ela disse que a prova testemunhal exclusiva não serve para provar a relação de união estável. Opa, antigamente, muita fraude havia. A galera provava a união estável com provas exclusivamente do quê? Testemunhais. Entrava na justiça, conseguia uma testemunha aqui, uma testemunha ali, e aí ficava difícil tu bater de frente ali com um monte de prova testemunhal. Hoje a lei deixou claro, a prova testemunhal ajuda, mas só ela não serve para provar a relação de união estável. Tranquilo? Fechou? Então vamos lá. Cônjuge tem pensão, tem auxílio reclusão. Companheiro também tem pensão, também vai ter o auxílio reclusão. Companheiro formal ou companheiro que a gente conseguir provar materialmente ali após a morte ou após a prisão ali do companheiro. Tem várias formas de provar, já te dei várias dicas, hein? Cara de pau. Vamos lá. Filho não emancipado. Desde que ele tenha até 21 anos, Vini. Opa, ferro. Mas olha o inimigo querendo entrar na tua cabeça. Olha, não deixa o inimigo entrar. O inimigo está falando assim, mas o filho do primo do amigo meu, ele recebeu pensão até 24 anos, porque ele estava fazendo faculdade. Aí o cara já fala tudo errado, né? Estava fazendo faculdade. Aí você vira o ser iluminado. Se aquele filho do primo do teu amigo estava fazendo faculdade e ainda estava recebendo pensão, não era a pensão por morte do regime geral. Porque a pensão por morte do regime geral, ela vai ser extinta exatamente aos 21 anos. A pensão por morte do regime geral, ela é extinta exatamente aos 21 anos. Ou seja, a gente não continua pagando pensão por morte, tratando aqui do regime geral de previdência social, após os 21 anos, a não ser que esse filho seja inválido ou seja deficiente. Pensão por morte no regime geral vai até 21 anos. Aquele filho do primo teu amigo poderia estar recebendo pensão alimentícia. O marido que separou da mulher, e aí ele está pagando pensão para o filho. A mulher que separou do marido, e aí ela está pagando pensão para o filho. Essa pensão é pensão alimentícia. Essa não é pensão por morte. Fechou? Beleza? Fechadex, segurex, guarda aí no teu coração. Agora, ô Vinícius, quem pode ser tratado como se meu filho fosse? Quase como se meu filho fosse. Quem é que pode? Os equiparados aos filhos. Quem são os equiparados aos filhos? O enteado e o menor tutelado. Enteado. Tu é madrasta do menino, tu é padrasto do menino, show de bola, tu identifica. Menor tutelado é um menor
que não tem os pais ali para cuidar dele, mas ele tem bens, e ele precisa de um maior para poder administrar os bens dele. Beleza? É importante você visualizar que a jurisprudência do STJ, ela até entende que o menor sob guarda teria direito à pensão, mas tanto a reforma da Previdência quanto a legislação anterior não previam o menor sob guarda. Então, se vier uma questão objetiva, tu diz que quem tem direito a ser tratado como equiparado a filho não é o menor sob guarda, e sim o menor tutelado. Não é o menor sob guarda, e sim o enteado. Esses sim, sem contar com a jurisprudência, poderiam usufruir administrativamente do benefício previdenciário. Beleza? Tranquilo? Ó, a gente identificou aqui que a gente tem primeira, segunda e terceira classes. Na primeira classe de dependentes, eu tenho esses dependentes aqui estabelecidos. Dentro desta primeira classe, eles vão concorrer em igualdade. Por exemplo, se o segurado morrer, a pensão do cara vai ser dividida para o cônjuge ou para o companheiro, vai ser dividida para o filho não emancipado ou para os equiparados. Vamos imaginar, tem 4 filhos e uma esposa, vai ser dividido por 5, em partes iguais. A esposa não fica com 50% não, porque são dependentes que concorrem na mesma classe. Agora, uma frasezinha que você tem que deixar no teu cabeção e deixar guardadinha aí contigo. A classe superior elimina a classe inferior. A classe superior elimina a classe inferior. Fechou? Ô Vini, a classe superior elimina a classe inferior. Então, se eu tenho cônjuge vivo, pai não vai receber pensão. Então, se eu tenho filho vivo, irmão não vai receber pensão, porque a classe superior elimina a classe inferior. A habilitação de uma classe superior vai retirar o direito à pensão para sempre, de forma irrevogável, irretratável, irreversível, o direito à pensão das classes inferiores. Então, vamos imaginar que o segurado faleceu, deixou o filho e deixou os pais. A mãe do cara dependia exclusivamente do filho para viver. Essa mãe vai ter direito à pensão? Não, porque a classe superior elimina a classe inferior. Então tome cuidado com quem você casa. Tome muito cuidado com quem você vira companheiro, porque esse teu cônjuge, essa tua cônjuge, essa tua esposa, esse teu marido podem ter que cuidar dos teus pais. Porque caso você venha a perecer, caso você venha a falecer, a classe superior, o cônjugezão, o companheirozão, vai eliminar a dependência econômica de quem? Dos pais. Então, ainda que seu pai esteja no meio de um hospital, travado no hospital, dependendo do seu dinheiro, ele não vai ter direito à sua pensão. E seja frio na hora de responder essas perguntas. Porque a prova vai te falar o seguinte: a mãe, senhora idosa, que nunca contribuiu na vida, dependendo exclusivamente do filho, ficou muito triste no dia do falecimento do filho. Aí tu pensa, o que tu quer? Mas a mãe chorou e foi consolada pela cônjuge do filho da mãe. Pela cônjuge do filho da mãe. Beleza? Só que o filho da mãe que morreu, ele casou. E por conseguinte, a dependência econômica dele ficou estruturada ali em relação ao seu cônjuge. Por ser um dependente de que classe? Da primeira classe. A mãe do filho da mãe não vai ter direito à pensão, porque o filho da mãe morreu e casou com uma outra de uma filha da mãe, que não está nem aí para cuidar dos pais do falecido segurado. Deu para fechar? Não marca com o coração. Seja frio, seja falso na hora de responder essa questão. Porque a classe superior elimina a existência da classe inferior. Ou seja, pai só recebe pensão se não tiver ninguém da primeira classe. Ou seja, os irmãos não emancipados até 21 anos só vão receber pensão por morte se não tiver ninguém da primeira e nem da segunda classe de dependente. Agora, olha só, vamos discutir aqui
uma situação que está subentendida aqui. Tu não está lendo, mas tu está vendo. Tu não está vendo, mas tu tem que ler, como se estivesse vendo. Olha só, eu falei aqui cônjuge, não falei? Leia ex-cônjuge. Eu falei aqui companheiro, não falei? Leia ex-companheiro, desde que seja comprovada a dependência financeira. Aí a gente já começa a ficar meio triste. Caramba, cara, minha ex vai ter direito? Meu ex pode ter direito? Pode ter. Beleza? Subentende aqui, ó, ex-cônjuge, ex-companheiro, que comprovem a dependência financeira. Vão continuar dependente de que classe, Vini? Da primeira. Exemplo, vamos lembrar, vamos exemplificar. Marido separou da mulher. Só que a esposa já tinha uma idade avançada e não trabalhou, porque o marido não deixou ela trabalhar. Isso era muito comum. O marido não deixava ela trabalhar, ela não trabalhou, hoje ela não tem renda e ela depende exclusivamente do rapaz. Só que o rapaz trocou. E ela ficou triste pra caramba, ela ficou muito triste. Pô, perdi meu marido e agora eu tô sem renda. Ela vai ter direito, antes dele morrer, de pedir uma pensão-alimento? Vai. O juízo civil vai analisar necessidade dela, capacidade do marido de pagar, não pensão por morte, porque o cara tá vivo, de pagar pensão civil, pensão alimentícia. E o marido vivo vai continuar comprovando a relação de dependência econômica em relação a quem? A ex-mulher. Qual é a maior prova que alguém depende financeiramente de você? Quando você paga o quê? Pensão, cara. Então, ó, o ex-cônjuge ou a ex-cônjuge, o ex-companheiro ou a ex-companheira que sejam pensionados ou ainda que não pensionados, que consigam provar a dependência financeira do ex, consegue fechar? Que consigam comprovar a dependência financeira do ex, e aí eu vou aprofundar com o entendimento simulado do STJ. Esses dois caras aqui, ex-cônjuges, ex-companheiros, que são pensionados, eles vão continuar fazendo parte da primeira classe. Caraca, Vinícius, e se o cara morrer? E deixar uma ex-cônjuge e uma atual? E deixar dois cônjuges vivos? E aí? Vai dividir o benefício. Vai dar merda, parceiro. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar treta. Consegue fechar? Então, visualiza. Tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira classe. Tranquilão? Venha aqui comigo, ó. Entenda aqui, ó, que eu escrevi aqui equiparados, escrevi de caneta vermelha. Isso é uma exceção. Eles estão na primeira classe, mas eles têm que ser tratados como uma exceção. Já vou te falar qual é a exceção aqui dos equiparados. Vamos embora lá. Venha comigo, por favor. Por favor. Vamos lá. Vamos continuar aqui na discussão. Ai, animal, bota o acento aqui. Proparoxítona, seu cabeção. Vem aqui comigo. Ó, a gente tem primeira, segunda e terceiras classes. Na primeira classe, a dependência econômica ela é presumida. E a essa altura aqui do curso, 20 anos de curso, tu já decorou quem é que está na primeira classe. Cônjuge, companheiro, filho não emancipado, equiparado. Em regra geral, a dependência da primeira classe ela é presumida. Porque eu presumo que o marido depende da mulher. Porque eu presumo que o filho depende do pai, depende da mãe. Então, os dependentes de primeira classe não precisam provar a dependência financeira. Eles não têm essa necessidade de provar. Eles não têm a obrigatoriedade de provar a dependência financeira. Mas, meu amiguinho, minha amiguinha, os dependentes de segunda classe, os dependentes de segunda e de terceira classe, têm a dependência econômica relativizada. Eles vão ter um tratamento de dependência econômica de forma relativa. Fechado? Explica para mim aí, Vini. Explica aí para mim. Que dependência relativa é essa? Além de provar que são parentes, que são pais, que são irmãos, eles vão ter que provar que dependem financeiramente do decújus, do falecido. Vão ter que provar que dependiam do cara que faleceu, da mulher que faleceu, para poder usufruir do benefício da pensão por morte. Entenda isso, defina e deixa guardadinho no seu coração. Então entenda, ó, primeira classe, dependência econômica presumida.
segunda e terceiras classes. Dependência econômica ela é relativizada. Ou seja, os caras na primeira classe só precisam provar o parentesco. Na segunda e na terceira classe, além do parentesco, precisa ser caracterizada a comprovação da dependência financeira. Só que aqui na primeira classe, como eu chamei a atenção, existe uma exceção. E essa exceção tem que ser trabalhada. Existe uma exceção e esta exceção, obrigatória e necessariamente, vai precisar ser trabalhada. Essa exceção vai estar aqui, Vini. Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Na figura de quem? Foca aqui para mim, por favor. Foca aqui nos equiparados. Vem focando aqui na figurinha dos equiparados. Lê aí. Quem são os equiparados, Vini? Os enteados e os menores o quê? Tutelados. Os equiparados são quem? Enteado e menor tutelado. Agora vem aqui comigo. Deixa eu te dar um exemplo de enteado. Para que você entenda que, embora o enteado seja dependente de primeira classe, ele vai precisar provar a dependência financeira. Olha só, o enteado é dependente de que classe? Primeira. Caraca, na primeira classe não precisa provar. Ele sim. Fechou? Esse cara sim. Quem é o outro que está na primeira classe? Está na primeira classe, mas ainda assim precisa provar, ó, a dependência financeira. Quem é esse cara, Vini? Quem é esse cara? É o menor tutelado. Deixa eu te dar um exemplo. Ó, vou te dar nomes. Vou dar nome aos bois. Sem sentido figurado aí. Vamos dar nome aí aos bois. Vamos pensar num cara chamado, bem famoso aqui, conhecido por essa sigla. Quem não conhece essa sigla aqui? Conhece, não? Tá de sacanagem. Conhece não? Wesley Safadão. Olha só. O Wesley Safadão é o pai do Yudi. Ele tem um filho chamado Yudi. Me disseram, não gosto de fofoca, mas me contaram que o Yudi, filho do Wesley Safadão, me contaram essa parada, não sei se é verdade, recebia uma pensão de uns 9 mil reais, pensão alimentícia, porque o Safadão está vivo. Recebia do pai uma pensão alimentícia de uns 9 mil reais. Como eu acredito na bondade das pessoas, que as pessoas são boas e elas querem fazer o bem, o Safadão entrou na Justiça Civil com uma ação revisional de alimentos para revisar esse valor de aproximadamente 9 mil reais. Conseguiu o que ele queria. Ele tirou a pensão de 9 mil do filho e passou a pagar 38 mil reais, 38 pilas, porque as pessoas são boas e porque a gente acredita na bondade das pessoas. Fechou? O juízo civil entendeu que o Safadão tem a capacidade de pagar 38 mil por mês de pensão para o filho. Fechou? Necessidade, capacidade. Isso é direito civil. Beleza? Aí, tu imagina que a mãe do Yudi, a Mileide, não sei como é que eu sei o nome dela, não gosto de fofoca, nem fico vendo famoso não. Não sei. Mas a Mileide, ela arrumou um namorado. Aí o namorado da Mileide é o padrasto do Yudi. Aí eu te pergunto, será que o Yudi vai ser considerado dependente do padrasto dele? Claro que não. Olha quanto o Yudi recebe de pensão do pai biológico dele. 38 mil reais. Então o enteado, para ele ser dependente financeiro do seu padrasto, da sua madrasta, ele tem que provar a dependência financeira, ainda que ele seja da primeira classe. Na hora da prova, tu vai lembrar de quem? WS, Wesley Safadex. Vamos lá, vamos continuar. Ô Vini, e o menor tutelado? É um menor que possua o quê? Que possua dinheirinho. É um menor que possua bens. E quando a gente pensa num menor que efetivamente é que possua efetivamente os seus bens, você tem que visualizar, definir, guardar no coração que esse menor que está possuindo aqui os seus bens vai precisar de um maior tutor.
vai precisar de um maior para tutelar os seus bens. Caraca, sério? Sério, claro que é sério. Mas, ô Vini, o que acontece? E se esse maior tutor tiver de olho no dinheirinho ali do menor? Para e pensa, ó, o menor, tem um menorzinho ali, que ele tem na conta 10 milhões de reais. O menor, ele tem 10 milhões de reais na conta. Esse maior administra os bens, mas não pode usufruir. Inclusive, ele é obrigado a prestar contas dos bens desse menor. Ele vai lá, cuida ali, paga a escola do menor, paga uma escolinha de surf, paga uma viagem, não tem mais o que pagar, não tem mais o que gastar com esse menor. Esse menor aí tá endinheirado pra caramba. Olha a pergunta. Será que esse menor com 10 milhões na conta vai ser dependente financeiro desse maior tutor? É claro que não. Então entenda, tanto o enteado quanto o menor tutelado, para que eles sejam considerados dependentes financeiros, eles têm que provar a dependência financeira. Ô Vini, eu entendi legal, mas a gente estava estudando aqui e você meio maluco, meio desesperado, meio doido, tu apagou o quadro e tinha uma súmula para tu falar e tu não falou. Teu cabeção, súmula 336 do STJ, para fechar. O que essa súmula quer dizer? Decora aí. Ex, mulheres, is, forever. Eita ferro. Ex-mulher é para sempre. Caraca, moleque. Olha só. A ex-mulher, ainda que ela renuncie expressamente o direito a alimentos, mas ela voltar a depender financeiramente do ex-marido, ela pode voltar a fazer parte da primeira classe, desde que ela comprove uma dependência financeira superveniente, desde que ela comprove uma dependência financeira posterior. Diversas decisões do STF estão tendo como base essa problemática trazida por esta súmula, que é a do STJ, a súmula de número 336. Então, a ex-mulher, ainda que ela renuncie expressamente o direito a alimentos, ela pode voltar a fazer parte da primeira classe de dependentes. Entende isso? Guarda no coração, ex-mulheres is forever. Beleza? Tranquilo? Beijo grande, daqui a pouco eu volto. Cansou? Descansa, não desiste. Guarda no coração. Valeu!